Olá, meu querido, olá, minha querida, aqui é o professor Ítalo Boritsa. E hoje eu vou começar com vocês com a primeira aula da área da mecânica, da área da cinemática, que vai ser a aula da velocidade média. Hoje nós vamos discutir esse conceito e fazer algumas questões também, de como determinar a velocidade média de alguns objetos, de alguns corpos que eu vou trazer aqui, em alguns casos. Então vamos lá para a nossa aula. Temos aqui a velocidade escalar média, certo? A definição dela seria a seguinte: ela é a razão, quando eu falo razão, significa a divisão entre a variação do espaço, ΔS, e a variação do tempo. Ou seja, eu vou pegar a variação do espaço. Variação do espaço é o quanto que ele se deslocou entre duas posições, o deslocamento escalar entre duas posições. E o ΔT é o intervalo de tempo que passou. Quando você divide a quantidade de espaço que ele deslocou, para o deslocamento escalar, ou a variação do espaço, por unidade de tempo, divide pela variação do tempo, você vai saber o quanto que ele deslocou por segundo, por minuto, por hora, dependendo da unidade de tempo que você vai utilizar. Tem alguns exercícios, de vez de falar o deslocamento escalar, o deslocamento do tempo, ele te dá a posição final, a posição inicial, tempo final, tempo inicial, mas aí nós já vamos discutir sobre isso, tá? Então, ó, nós temos que o ΔS é a variação do espaço, o ΔT é a variação do tempo e o VM é a velocidade escalar média, tá? Quando a variação do espaço estiver em quilômetros, né, e o tempo estiver em horas, nós vamos trabalhar com a velocidade, com a unidade de velocidade comum, que é aquela que tem no velocímetro do carro, que seria quilômetros por hora. Então você olha o seguinte: se velocidade média é a razão do deslocamento escalar, da variação do espaço e da variação do tempo, tá? Você vai ter que, se você dividir quilômetros por hora, a unidade da velocidade será quilômetros por hora. No sistema internacional, a velocidade ficaria em que unidade? Espaço, comprimento, você trabalha em metros. Tempo, você trabalha no sistema internacional em segundos. E a velocidade escalar média vai ficar em metros por segundo. Essas são as unidades do sistema internacional. Então, se a questão pedir utilize o sistema internacional, você tem que fazer isso daqui. Tá? E pode ter, por exemplo, outras unidades. Vamos supor que ele tem estamos calculando a velocidade escalar, velocidade escalar média de uma formiga. A deslocamento é em centímetros, o tempo é em segundos, aí a velocidade vai ficar em que unidade? Centímetros por segundo, tá? O que que acontece? Nem todos os exercícios para calcular a velocidade, ele vai nos fornecer o deslocamento que ele percorreu, variação do espaço, né? E o intervalo sempre que ele gastou. Às vezes o exercício vai falar, ele partiu da posição 20, foi a posição 40 metros. Ele partiu no instante 2 segundos e se moveu até o instante 15 segundos. Então ele vai te dar dois instantes, duas posições, e você vai ter que saber o quanto que ele percorreu, o quanto que ele variou o espaço e o quanto que o tempo passou. Para isso, você pode pegar essa equação e você pode abrir ela. Como assim abrir? Tá vendo esse delta? O delta significa variação. Delta S, variação da posição. O S significa posição. Delta T, variação do tempo. O T significa tempo. Toda vez que aparece esse delta, significa o final menos o inicial daquela grandeza que ele está associado. Então, significa que o ΔS eu posso abrir e escrever como S menos S0 e o ΔT escrever como T menos T0. Então, quando aparece o delta, é final menos inicial. Se é ΔS, posição final menos posição inicial. ΔT, tempo final menos tempo inicial. Então, para nós não nos perdermos, o S é a posição final, o S0 é a posição inicial, o T é o tempo instante final e o T0 é o instante inicial. E aí você consegue calcular também a velocidade média com essa equação aqui. Mas observe o seguinte, não é que são duas equações diferentes, é uma mesma equação que você pode calcular em duas formas. Essa primeira equação você vai utilizar quando o exercício já te dá o espaço que ele variou, o deslocamento do corpo, e te dá o tempo que ele gastou. Esta aqui é só quando ele te dá posições e os instantes que ele passou. Tá? Então vamos fazer o seguinte, vamos trabalhar em algumas situações aqui, nós vamos ver qual equação nós vamos utilizar
qual é a mais fácil de utilizar. Primeiro vamos agora para o seguinte exemplo. Considere o veículo abaixo que ocupava as seguintes posições. Vamos lá. Então aqui você tem uma trajetória. Você tinha que inicialmente o veículo no instante 2 horas, ou seja, 2 horas. Ele estava na posição 100. 100 o quê? Aqui essa é a posição em quilômetro, então é 100 quilômetros. É como se ele tivesse passado numa estrada, olhado para a plaquinha verde lá, daqui de Mato Grosso do Sul, a plaquinha verde, é verde, né? Tá lá, quilômetro 100. E olhou no relógio, era 2 horas. E aí, às 4 horas da tarde, ele passou e olhou para a plaquinha ao lado, era a plaquinha de 200 quilômetros. Então aqui ele gastou um tempo de 2 horas para 4 horas. Quanto tempo se passaram? Já sabe? Beleza? E de 100 quilômetros para 300 quilômetros, quantos quilômetros ele percorreu? Já sabe? Se você não sabe, o que você vai fazer? Você vai pegar para calcular a velocidade escalar média, a equação do ΔS e ΔT, e você vai abrir ela. Se você sabe qual é o deslocamento escalar, quanto que ele deslocou, qual foi a variação do espaço. Esse ΔS, variação do espaço, é o deslocamento escalar, mesmo nome, tá bom? Mesmo conceito para esses dois nomes. Se você sabe o quanto que ele deslocou, você coloca aqui. Se você sabe o tempo que passou, você coloca aqui. Mas se for números difíceis de calcular ou você não sabe, você vai pegar o ΔS e ΔT e vai abrir. Posição final menos inicial, dividido por tempo final menos tempo inicial. A posição final é 300, então você vai colocar 300 aqui. A posição inicial, onde ele partiu, 100, coloca 100 aqui. Tempo final, instante final, 4, coloca aqui. E tempo inicial, 2, coloca aqui. Vai ficar 300 menos 100, dividido por 4 menos 2. 300 menos 100 é 200, e 4 menos 2 é 2. 2 horas, né? Então significa que o 200, que é aqui, que é a variação do espaço, é o que ele deslocou aqui, ó. Ele não andou 200 quilômetros? Professor, do 100 até o 300, ele anda 200. É isso que é o S menos S0. Você está calculando o que ele deslocou. E 2 horas? 2 horas não é 4 horas menos 2 horas? Que seria o tempo que passou aqui? Sim. Então, aqui você tem o ΔS, aqui tem o ΔT. Então, se é difícil calcular o ΔS e ΔT, pode abrir para calcular e depois você aplicar na velocidade média. Tá bom? 200 dividido por 2, a velocidade média vai dar de 100 km por hora. Ou seja, se em média ele andar 100 km a cada hora, em 2 horas ele percorre 200 quilômetros. Essa é uma média. Tá? O importante ao você analisar essa velocidade média é fazer a seguinte análise. A velocidade escalar, tá? Não é a média, velocidade escalar do corpo. Mede o quanto que um objeto desloca-se por unidade de tempo. No caso da velocidade escalar média, o valor 100 km por hora não significa que ele exatamente percorre 100 km a cada hora, tá? Então ele não percorre exatamente 100 km a cada hora, porque isso aqui o nome já diz, é uma média, tá? É a mesma coisa de, por exemplo, se você tira um 10 numa prova e um 6 na outra prova e calcula sua média dá 8, significa que você sempre tirou 8 em todas as provas? Não, tá? O que significa essa média na velocidade média? Ela significa o seguinte, que se ele mantivesse uma velocidade constante de 100 km por hora, ele percorreria um percurso total de 200 km em 2 horas. Se você sempre tirasse 8 nas provas, você teria a mesma média que tirar 10 e 6. Isso que é a velocidade média, tá? Se ele percorresse sempre os 100 km por hora, ele percorreria nessas 2 horas 200 km. Então, quem está numa viagem e fala assim, nossa, eu tenho que percorrer 200 quilômetros em 2 horas. Ele sabe que tem que manter uma velocidade média de 100 quilômetros por hora. Então, o velocímetro, se ele mantesse sempre na velocidade 100 quilômetros por hora, ele percorreria esses 200 quilômetros em 2 horas. Então, isso é uma média, tá? Não quer dizer que ele exatamente anda, mas se ele mantivesse aquela velocidade, ele andaria os 200 quilômetros em 2 horas. Conversão de velocidade. Temos também que converter a velocidade. Lembra que para converter velocidade, se nós souber a equivalência, o quanto que um equivale ao outro, dá para montar a conversão. Então, sabendo a equivalência entre as unidades, pode fazer a conversão entre elas. Então, vamos pegar 1 metro por segundo.
Bom, nós sabemos que, por exemplo, 1 hora é 60 minutos, 1 quilômetro é 1.000 metros, e 1 metro por segundo é quantos quilômetros por hora? Ixi, professor, agora você me pegou, hein? Então vamos fazer a conversão. O que é 1 metro por segundo? Quer dizer que é 1 metro em 1 segundo. Você vai ter que converter o metro e converter o segundo. Aí você tem que ir lá naquele tabelinha, tá? Então você vai lá, pausa esse vídeo, pega a tabelinha lá que nós fizemos. Tabelinha não, né? O esqueminha que nós fizemos de conversão. E você vai ver que de metro para centímetros você vai dividir por 100. E de segundos para horas, vai dividir por 3.600. Então, aqui vai ficar 1 dividido por 1.000, agora em quilômetros. E 1 segundo para horas, 1 dividido por 3.600 horas. Pronto, está convertido em quilômetros por hora agora. Só tem que arrumar isso daqui. E como que eu faço para arrumar isso aqui, professor? Como é uma divisão que envolve fração, você vai pegar a primeira fração e colocar aqui e multiplicar pelo inverso da segunda. Inverteu, 3.600 vai vir para cima e 1 vai vir para baixo. Vai ficar assim. 1 sobre 1.000, que é o primeiro, vezes o inverso do segundo. Aí você multiplica aqui as frações de cima com de cima, de baixo com de baixo. 1 vezes 3.600 é 3.600 e 1.000 vezes 1 é 1.000. Então vai ficar 3.600 dividido por 1.000. Você pode cortar os zeros, né? Certo? Deixa eu, opa, já deu antecipado aqui, então deixa eu, para não correr muito aqui, você pode fazer o seguinte, ó, você pode pegar e cortar este zero de cima com o zero de baixo, né? Dividir por 10 o de cima e de baixo, dividir por 10 o de cima e de baixo, novamente, cortar o zero, aí vai ficar 36 dividido por 10. 36 dividido por 10 é 3,6 km por hora. Ou seja, 1 metro por segundo equivale a 3,6 quilômetros por hora. Tá? Agora que eu sei o quanto que equivale, dá para converter metro segundo para quilômetros por hora. Como que eu faço? Se 1 metro por segundo vale 3,6 quilômetros por hora, para fazer 1 virar por 3,6, é só pegar 1 e multiplicar por 3,6. E para converter quilômetros por hora para metros por segundo, ou seja, fazer o 3,6 virar 1. 3,6 virar 1 é só dividir por 3,6. Então, na conversão de metros por segundo e quilômetros por hora, você vai usar o 3,6, tá? Metros por segundo para quilômetros por hora multiplica por 3,6, quilômetros por hora para metros por segundo divide por 3,6. Vamos lá para o nosso primeiro exemplo, nosso primeiro exercício. Deixa eu só rapidamente aqui apagar. Aí, pronto. O exemplo número 1, ele diz o seguinte: em uma partida de futebol entre Brasil e Argentina, o jogador Kaká marcou o terceiro gol ao final de uma arrancada de 60 metros. Olha essa unidade aqui, ó, 60 metros. Arrancada, ele deslocou 60 metros, tá? Deslocamento é representado por ou variação do espaço é representado pela letra delta S, tá? Então, olha o primeiro dado do exercício aqui, ó. Deslocamento de 60 metros. Supondo que ele tenha gastado 6 segundos para percorrer essa distância, então 6 segundos foi o tempo que passou. Qual é a letra que representa? Delta T. Podemos afirmar que sua velocidade média em metros por segundo e quilômetros por hora no percurso foi de... Então você já notou o seguinte, meu querido, que quando eu fui fazer a questão, eu tirei o dado e coloquei o que ele significa. Os 60 metros é delta S, os 6 segundos é delta T, e o que ele quer? Velocidade média VM. Você tem que fazer isso sempre em todo exercício. Então você não pode ser preguiçoso, tá? Você tem que tirar os dados do exercício. Para quê, professor? Para você ver se tem que fazer alguma conversão, para você ver se está tudo de acordo, os dados certinho, o que você tem que fazer, tá? Então, por exemplo, nesse exercício, quando eu tirei o delta S, tirei o delta T, eu já sabia que tinha que calcular a velocidade média, porque é o que falta. E como que eu calculo a velocidade média? Vamos usar a equação lá. Vm é delta S sobre delta T, tá? No caso, ele quer a velocidade em metros por segundo e quilômetros por hora. O que eu faço aqui, professor? Olha para a unidade delta S, está em metros. E a unidade do delta T está em segundos. Então, vou descobrir a velocidade em metros por segundo. Que é o caso aqui, delta S em metros e o tempo em segundos. Substituindo aqui, você vai ter que o delta S é 60 e o delta T é 6. Vai ficar 60 sobre 6.
60 dividido por 6 é 10 metros por segundo. Pronto. Significa que a velocidade média é de 10 metros por segundo. Resolvi o exercício? Uma parte dele. Porque ele quer a velocidade em quilômetros por hora, em metros e em metros por segundo. Eu já calculei em metros por segundo. Por que eu calculei em metros por segundo primeiro? Porque o ΔS, deslocamento escalar ou a variação do espaço, estava em metros, e o ΔT, os 6 segundos, o tempo estava em segundos. Aí ficou em metros por segundo. Para converter para quilômetros por hora, basta pegar e fazer o quê? Aí você tem que voltar lá na minha aula, se você não anotou no seu caderno aí, você anota que de metros por segundo para quilômetros por hora, você vai multiplicar por 3,6. Então, multiplicando por 3,6, isso vai dar 36. Opa, o que é isso aqui? O que eu fiz na minha vida? 36 quilômetros, ó, por hora. Faz de conta que você não viu isso daqui, né? Falha nossa, falha nossa. O famoso Ctrl+C, Ctrl+V, mudei o número lá, esqueci de mudar a unidade. Beleza? Então é assim que você converte. Calcule metros por segundo, multiplica por 3,6, já tem quilômetros por hora, acabou o exercício, já podemos seguir para a próxima questão. Esse exercício aqui, número 2, deixa eu só apagar aqui, tá? Para não misturar. Quilômetros por hora, apaguei. Bom, exercício, exemplo 2 diz o seguinte: um automóvel passou pelo marco 30 quilômetros. Então, não é que percorreu 30 quilômetros, que nem era o Kaká que andou 60 metros. Não, ele passou pelo marco, isso é posição, não é o que ele percorreu. De uma estrada às 12 horas. A seguir, passou pelo marco 240, que seria a outra posição, a posição final, da mesma estrada às 14 horas, que seria um outro instante, o instante final. Qual é a velocidade média em quilômetros por hora desse automóvel entre as passagens pelos dois marcos? Então, nesse exercício, você vai ter que fazer o quê? Vai ter que tirar os dados. Só que no caso, esse 30 quilômetros, esses 240 quilômetros, é a variação do espaço? É o que ele deslocou, o deslocamento escalar? Não. Isso daí é as posições. Então, 30 é a posição inicial, tá? Que ele passou às 2 horas, né? Então, o tempo inicial às 12 horas, que seria meio-dia. O 240 quilômetros é a posição final, em que ele passou por esse marco às 14 horas. Tá? Para calcular a velocidade média que ele quer descobrir, eu vou calcular aqui, ó. E as unidades já estão em quilômetros, já estão por hora. Então, ó, tudo tranquilo as unidades. Vamos lá para a equação da velocidade média. Você sabe quanto que ele deslocou aí do quilômetro 30 para o 240? Você sabe? Ah, professor, deslocou tanto. Beleza, você sabe ΔS já. Você sabe de 12 a 14 horas o tanto de tempo que passou? Ah, professor, já sei. Então substitui aqui. Se pode fazer direto se você calculou. Já sabe calcular de cabeça. Mas se você não sabe calcular de cabeça, ou às vezes o número é muito difícil também, você vai abrir o ΔS, né? Para as posições finais, iniciais, e o ΔT para os tempos finais e os tempos iniciais. Lembrando que as unidades, ó, velocidade média em quilômetros por hora, o deslocamento está em quilômetros e o tempo está em horas. Então abrimos aqui a equação. O S é a posição final, 240, você vai colocar aqui. O S0, 30 km, você vai colocar aqui. O T final, 14 horas, você coloca aqui. E o T inicial, 12 horas, você coloca aqui. Então, vai ficar 240 menos 30 dividido por 14 menos 2. 240 menos 30 vai dar 210, quer dizer que ele andou 210 km ao ir do quilômetro 30 para o quilômetro 240, né? Pegar a posição aqui final menos inicial vai dar o que ele variou o espaço, o que ele deslocou. E o tempo que se passou, até que era fácil, né? De 12 horas para 14 horas, passaram-se 2 horas. Se pegar o 210 e dividir por 2, metade de 210 é 105 km por hora. Então, calculamos a velocidade média. Então, você vê que do exercício anterior para esse, o que muda é que lá no exercício do Kaká, ele deu o deslocamento que ele percorreu, e aqui ele deu as duas posições que ele passou. Tá? É a mesma equação da velocidade média? É, só que você, neste caso, desse exercício aqui, você tem que abrir para calcular, tá bom? Próximo exemplo. Um ciclista percorre um trecho retilíneo de 12 quilômetros. Eita, 12 quilômetros. Então, ΔS, que é o deslocamento escalar, é 12, certo? Em 50 minutos. Então, é o tempo que ele gastou. Então, aqui é o ΔT.
Qual a velocidade escalar média do ciclista? Então ele quer o VM, tá? Em metros por segundo, como você pode olhar as alternativas aqui. Agora nós temos um problema, porque se ele quer velocidade em metros por segundo, o deslocamento tem que estar em metros. E o tempo? Em segundos. Está em metros, está em segundos? Não, está em quilômetros e está em minutos. Então, nesse caso aqui, você poderia calcular o tempo em horas, tá? Calcular a velocidade em quilômetros por hora e dividir por 3,6 para converter para metros por segundo. Mas nesse caso aqui, eu acho que até compensa você converter o ΔS para metros e o ΔT para minutos. Por quê? Como que eu faço para converter quilômetros para metros? Você vai jogar lá no esquema, vai olhar lá no esqueminha da aula anterior e ver que de quilômetros para metros você multiplica por 1000, tá? Então 12 vezes 1000, 12.000. E os 50 minutos para converter para segundos? Minuto para segundo você multiplica por 60. 5 vezes 6 é 30, colocando os dois zeros, 3.000 segundos. Então, o deslocamento, ele deslocou 12.000 metros em 3.000 segundos. O que você pode fazer? Pode cortar o zero de cima com o zero de baixo, né? Dividir por 10 por cima e por 10 embaixo. Você divide por 10 e por 10, corta o zero. Divide por 10 em cima e por 10 embaixo, corta o zero. Divide por 10 em cima e por 10 embaixo, corta o zero. Vai ficar 12 dividido por 3. 12 dividido por 3 é 4 metros por segundo. Portanto, a alternativa correta é a letra C. Tá bom? E agora, no exemplo de número 4, a águia consegue atingir uma velocidade média de 180 km por hora em um trajeto de 30 minutos. A distância que ela consegue percorrer no intervalo de tempo é? Então, olha o dado do exercício. Primeiro, ele deu a velocidade média, 180 km por hora, em um trajeto de 30 minutos. O que está faltando se ele me deu a velocidade média ΔT? Falta o deslocamento, que é o que ele quer descobrir, tá? Nesse caso, se você jogar na equação da velocidade média, se a velocidade média está em quilômetros por hora, o deslocamento tem que estar em quilômetros e o tempo tem que estar em horas. Deslocamento tá em quilômetros, que é o que eu quero. Velocidade está em quilômetros por hora, a velocidade média. E o tempo está em horas? Não, professor, ele está em minutos. E agora? Bom, agora você vai ter que converter o minutos para horas. Meia hora equivale a quantos minutos? Pô, meia hora, quantos minutos? Legal, né? 30 minutos, ou seja, meia hora, equivale a quantas horas? Bom, se você acha que é 0,3, tá errado. Não é 0,3, tá? Porque de minutos para horas você vai dividir por 60. E ao dividir por 60, 30 dividido por 60, corta o zero, né? Vai ficar 3 sobre 6. Se simplificar por 3, vai ficar 1 sobre 2, vai ficar meia hora. Então, 30 minutos é a metade de uma hora. Metade de uma hora é 0,5 horas, tá? Não é 0,3. Então, se algum momento, algum exercício aparecer 30 minutos, metade de uma hora, 0,5 horas. Ah, professor, se aparecer 3 horas e 30 minutos, é 3 horas e 0,5 horas. Então, é 3,5 horas. 3 horas e meia, 3,5. 2 horas e 30 minutos, é 2,5 horas, tá bom? Essa é a dica que eu vou dar para vocês. E aí, o que eu vou fazer agora? Agora eu posso substituir. Agora o VM eu tenho, então vou substituir o VM por 180 e o ΔT por 0,5. O ΔS é o que eu quero, tá? Então o que eu faço para descobrir aqui o ΔS? Eu tenho que isolar ele. Para isolar ele, eu vou pegar, no caso aqui, o meia hora e passar aqui, ele não está dividindo o ΔS aqui, vou passar ele multiplicando. Vai ficar 180 vezes meio igual a ΔS. Então, ΔS é igual a esse resultado aqui, ó. 180 vezes meio, todo número vezes meio é só metade. Então, a metade de 180 é 90 quilômetros. Portanto, a alternativa correta é a alternativa C, tá? E esse slide aqui escuro significa o quê, professor? Significa que a nossa aula encerrou. Então, galera, essa seria a aula de velocidade escalar média, tá? A partir dessa velocidade, dessa aula, eu mostrei como você calcula a velocidade escalar média e você, nas atividades de velocidade escalar média, você tem que seguir esse processo que eu segui, tá? Qual é o processo? Tirar os dados, tá? Você pega os números lá e vê o que ele significa, se é deslocamento, se é o tempo, se é a velocidade média. Lembra, galera, que não tem erro. Se está em metros, não pode ser tempo, é deslocamento, metro, deslocamento ou posição, né? Se tiver em segundo, hora, minuto, não tem como. É
tempo. E se tiver em metros por segundo ou quilômetros por hora, aí é velocidade, tá? Então tira os dados bonitinho, o que que ele significa, esse dado, tá? Eu quero ver as atividades assim, joga na equação, substitui o que você não tem. Mantém lá com VM, ΔS, ΔT, o que você não tem, e calcula o que o exercício pedir, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção, um beijo e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.